Pessoal, bom dia, a paz de Cristo. Mais uma semana se iniciando, que essa semana seja uma semana de bênçãos, que essa segunda-feira seja um dia repleto da presença e da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito por aqui, e se você quiser mais detalhes sobre os 3 projetos que estão acontecendo, que as inscrições estão abertas, é só mandar um WhatsApp para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo, pedindo mais informações, e eu te respondo com mais detalhes sobre o projeto Pão da Vida, Meu Deserto, e o projeto de aconselhamento. A palavra de Deus ela nos diz assim, lá em Jó capítulo 5, no versículo de número 19: Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Todo mundo conhece a história de Jó, é uma história... Jó é conhecido até pela sua paciência, né? A paciência de Jó. Talvez não seja essa, eu acredito que a maior virtude que Jó tenha demonstrado ali naquele processo. Teve momentos ali que ele ficou realmente impaciente. Teve momentos em que ele realmente extravasou essa inquietação por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. Eu acho que Jó, ele se manteve fiel. Se manteve ali em Deus, preservou a sua fé, mesmo diante daquele cenário, mesmo diante de tudo aquilo que estava acontecendo. A fé dele não morreu, a fé dele não foi vencida pelas circunstâncias. Então, talvez seja essa a maior virtude de Jó, fidelidade, perseverança, ele ter continuado ali, crendo em Deus, confiando no Senhor, a confiança dele. Quando nós olhamos o texto, a Bíblia mostra que Jó era um homem sincero e temente a Deus, e se desviava do mal. Jó só é chamado de justo lá na frente, no livro de Ezequiel. Aí ele é chamado de justo, mas aqui no livro dele, você vai falar assim, Jó era justo. Ele era justo aos seus olhos. Teve um momento que ele questiona isso, e um dos seus amigos também coloca isso diante dele. Porque justo, dentro do conceito de justificado, não no conceito de justo porque é bonzinho, faz as coisas boas, certas, não. Mas é aquele que é justificado por algo ou por alguém. Então, até esse momento ele não tinha sido justificado, Então, é uma outra história. Mas a Bíblia fala que ele era sincero, temente a Deus e se desviava do mal. E o texto que nós lemos diz que em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Então Jó, ele se desviava do mal, e o mal, embora tenha tocado nele, até onde Deus permitiu, o mal não destruiu a vida de Jó. Jó teve muitas perdas, mas foi a permissão de Deus, e foi para o crescimento dele. Quando a gente olha, o texto fala assim, em 6 angústias te livrará. Nós podemos reparar que foram 6 as angústias. O que Jó perdeu? Perdeu filhos, perdeu os bens, perdeu a posição social que ele tinha, perdeu a esposa, perdeu a saúde e perdeu os amigos. Foram 6 angústias. E aí qual era a 7ª? A 7ª seria a morte. Essa não lhe tocou. E o Senhor fala para Satanás, toca em tudo que ele tem, só não tira a vida dele. Não tira a vida dele. E quando nós olhamos a vida de Jó e trazemos isso para nossa vida, às vezes o servo de Deus, o homem e a mulher que servem ao Senhor, passam por angústias. Filhos, cônjuges, problema financeiro, amigos, saúde. Sofremos dessas 6 angústias, até mais às vezes. O mal, ele toca de certa forma, mas não nos destrói. O Senhor permite com que as coisas aconteçam. Talvez hoje você esteja passando por uma dessas angústias. Talvez hoje você esteja vivendo isso. Vale lembrar que Jó foi alguém que sofreu
ali em 6 angústias, mas o Senhor o livrou das 6 angústias. O Senhor o livrou, porque o justo ele passa por, o servo de Deus ele passa por angústias. O homem e a mulher de Deus, nós passamos, é natural. Muitas são as angústias, mas o Senhor os livra de todas. Eu sei que você está passando, mas o Senhor vai te livrar dessa angústia que você está passando. Assim como Jó foi livre de todas. E aí quando leva para Jesus, que aí sim o justo, né, o verdadeiro justo, que através dele nós fomos justificados e nos tornamos justos. E aí quando levamos para Jesus, Jesus também viveu essas angústias. Viveu várias angústias. Claro, algumas aqui não tinha condição de, não tinha como ele viver, ele não era casado e tal, mas viveu angústias emocionais, doenças, enfermidades, privações. Tinha hora que ele não tinha nem como descansar. E ele fala sobre isso, ele não tinha nem onde colocar sua cabeça. Mas ele venceu todas essas angústias. Deus te livrará das angústias. Te livrará. E a 7ª, o mal não te tocará. A morte não tocou, a morte não destruiu Jó. Não destruiu. Nós também temos essa certeza que tudo isso que está acontecendo, todo esse processo que acontece ao longo da nossa vida, esses processos duros, essas dificuldades, essas angústias, não terá por fim a morte. E aí quando eu falo morte, eu estou falando da morte física, mas sobretudo da morte espiritual. Nós não perderemos a nossa fé, nós não perderemos a nossa salvação. Porque fica o exemplo de Jó, de alguém que perseverou, de alguém que se manteve fiel. Lembra das características que eu falei que saltam muito aos olhos, essas características de Jó? Alguém que foi fiel, se manteve fiel, mesmo tudo dando errado. Alguém que perseverou, mesmo tudo dando errado. Então continue, persevere. E essa 7ª angústia, que é quando a fé morre e a experiência da salvação morre junto com ela, e passamos a viver, aí sim, o pior de todos os cenários, que é a morte espiritual, a morte da alma. Essa não te tocará. Essa não chegará. Não chegará para ti. E aí Jó, ele vive uma experiência muito dura, mas no final ele tem a sua vida completamente restaurada. E tudo aquilo que ele perdeu foi restituído em dobro. E abençoou mais o Senhor o segundo estado de Jó do que o primeiro. Tem um segundo estado para você, onde o Senhor abençoará mais do que o primeiro. Tem um segundo momento para você. Agora, para você alcançar isso, para que assim como Jó você viva isso, é necessário se manter fiel. É necessário perseverar em todas essas angústias. E no final, tem restituição, no final tem uma bênção de Deus de reconstrução completa da sua vida. É o que Deus quer fazer. É o que Deus já está fazendo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia. A paz do Senhor Jesus.